O ano virou, o calendário mudou e o que os investidores de plantão querem saber é: onde investir em 2024? Para ter uma resposta, não dá para deixar de analisar o mercado dos Estados Unidos. Afinal, o que esperar do S&P 500, o principal índice de ações do mundo? E as Big Techs? Será que vão continuar um rally que parece infinito? E os títulos do Tesouro Americano? Ainda são uma boa opção para investir? Fica comigo até o final do vídeo que a gente vai responder todas essas e outras perguntas. Mas antes, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal do InfoMoney. 2024 está só começando e você não vai querer perder as principais notícias do mundo financeiro, não é mesmo? Agora, vamos ao que interessa. Para onde vai o S&P 500? Em 2023, o principal índice de ações dos Estados Unidos surpreendeu o mercado. Um ano atrás, a projeção dos analistas era de desvalorização do S&P 500 e do mercado de ações como um todo, pelo reflexo do aumento dos juros pelo Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Pois bem, isso não aconteceu. A alta do índice foi de 26%, mas é preciso olhar mais de perto. A maior parte dessa valorização se concentrou em 7 principais ações ligadas à área de tecnologia e inteligência artificial. Sem elas, os ganhos do S&P 500 não superaram os 5%. Para 2024, as projeções do mercado estão bastante divididas. Entre os bancos internacionais, o Bank of America espera que o índice feche aos 5.000 pontos no fim de 2024. Trata-se de um recorde, porém com uma valorização pequena em relação ao fechamento de 2023, de apenas 5%. O Goldman Sachs é um pouco mais otimista e vê o fechamento do S&P neste ano em 5.100 pontos, uma alta de 7% em relação a 2023. Mas há os que esperam pela desvalorização do índice, como é o caso do JP Morgan e do Morgan Stanley. Os analistas do JP Morgan projetam que o S&P 500 vai recuar para os 4.200 pontos ao fim de 2024. Já no Morgan Stanley, a projeção é de recuo para até 4.500 pontos. Para se ter uma ideia, o índice fechou 2023 aos 4.770 pontos. Em relatório, o estrategista do JP Morgan justifica a projeção dizendo que os riscos geopolíticos permanecem elevados e a expectativa para as empresas é de lucros globais menores devido ao aperto dos juros. Por falar em juros, como ficam as taxas em 2024? Se 2023 foi o ano de aperto das taxas nos Estados Unidos e na Europa, para 2024 é esperado o afrouxamento dessa política restritiva. Mas, assim como acontece com as ações, não existe uma unanimidade sobre o assunto. Há análises que apontam para um primeiro corte pelo Fed ainda no primeiro semestre, entre março e maio. Há também quem projete que esse movimento só aconteça no final do segundo semestre, lá para setembro. A unanimidade é que o corte vem. Agora, quando? Bem, isso depende da economia dos Estados Unidos. Em 2023, o crescimento do país surpreendeu geral com uma alta muito maior do que a esperada. Muito maior mesmo, já que a expectativa era de recessão. Em 2024, os economistas e analistas estão muito mais cautelosos em projetar crescimento ou desaceleração do país. A análise mais comum entre eles é que os juros apertados em 5,5% ao ano devem ter mais efeito agora do que tiveram em 2023. O tamanho desse impacto deverá ser verificado mês a mês, conforme dados de inflação e mercado de trabalho sejam divulgados. Isso nos leva ao próximo tópico. Renda fixa americana ainda vale a pena? As taxas dos Estados Unidos estão em seu maior nível em 2 décadas, na faixa dos 5%. Com isso, há títulos do Tesouro Americano, que são as Treasuries, pagando nesse patamar e papéis privados entregando ainda mais. Os valores são bem menores do que na renda fixa brasileira, mas ainda são altos para títulos que há pouco mais de 2 anos rendiam 0%. Embora o rendimento dos Treasuries esteja atrativo, a volatilidade desses papéis aumentou muito. Para se ter uma ideia, o preço de grandes ETFs que investem nesses títulos não chegaram nem a 2% de valorização em 2023. Os pagamentos de juros são interessantes para quem leva o título até o vencimento, mas para quem pretende negociar no mercado secundário, é necessário ter mais atenção para não sair no prejuízo por conta das oscilações de preço.
com o devido cuidado, a janela para embolsar ganhos maiores. Isso porque, com a queda dos juros previstas para 2024, os treasuries de até 3 anos com juros pré-fixados altos tendem a se valorizar, já que as próximas emissões terão juros menores. Mas não se sabe exatamente quando isso pode acontecer. A indicação dos analistas para quem deseja comprar treasuries neste ano é focar nos títulos curtos, que duram meses e têm juros mais altos. É possível levar esses papéis até o vencimento e ainda garantir bons retornos em dólar. E onde mais investir? Para quem está de olho em renda variável, nada de ETF de S&P 500 e de outros índices americanos. Devido às incertezas em relação à economia americana, às projeções de pouco crescimento ou até de desvalorização do S&P 500, as apostas de fundos e casas de análise são em ações pontuais, com foco em companhias mais resilientes, com capacidade de manter receitas e lucros, mesmo em um cenário de juros apertados. Entre os destaques de analistas consultados pelo Infomoney estão a Dell, por ser um negócio sólido e que domina o mercado de computadores corporativos, a Booking.com, que cresce forte desde o fim da pandemia e lidera o segmento de reservas de hotelaria com 90% do mercado europeu, a empresa de cibersegurança Palo Alto Networks, considerada bem posicionada para receber investimentos devido ao aumento dos ataques hackers, e a farmacêutica Roche, que se beneficia dos mercados de medicamentos e cosméticos, ambos setores de forte consumo. Mas e as Big Techs? Elas continuam sendo unanimidade entre analistas, mas com expectativa de um 2024 menos empolgante, com valorizações mais modestas do que no ano passado. Ou seja, os papéis são considerados importantes para compor a carteira, mas com menos espaço do que em 2023. Fundos que alocam no setor mantiveram os principais nomes, com as maiores apostas na Microsoft e na Alphabet. Você tem alguma dúvida sobre como investir no exterior? Compartilha com a gente, mande aqui nos comentários, nas redes sociais ou por e-mail. Estamos sempre de olho para responder os leitores do Infomoney. Você também pode dar uma olhadinha na nossa playlist. Já falamos de vários assuntos aqui no canal, sobre dólar, treasuries, ETFs, REITs, investimentos em outros países da Europa, Japão. Dá uma olhadinha, quem sabe já respondemos algumas das suas dúvidas. E se gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like e seguir o canal. Também compartilha com os amigos e familiares para dar aquela força. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá!